Hoje eu vou falar sobre o lítio, tá? Então é importante que fique até o final, porque, modéstia à parte, ao contrário dos outros vídeos, hoje eu quero debulhar mesmo sobre o lítio. Eu estava procrastinando sobre essa medicação tão importante. Eu quero falar tudo de novo que aprendi, enfim. Por isso é importante, fica até o final que eu vou deixar o bolo da cereja para o final. Algumas dúvidas que eu tinha e, enfim, a experiência que eu tive com os pacientes que utilizaram. Tá, eu já fiz um outro vídeo falando sobre as curiosidades, tá? Isso aqui é a partir de um livro novo que bem atualizado, tá? E não apenas li o capítulo, mas os artigos que achei mais interessantes no índice, tá? Então, aqui tem bala na agulha, tá? Então, assim, ó, eu vou deixar sobre a questão da dosagem, da litemia, dessas questões mais pro final do vídeo, né? Então, assim, ó, existe evidências, tá, que pessoas com doença bipolar, já evidências antigas, né, tem uma concentração maior de sódio e cálcio dentro do neurônio comparado a outras pessoas que não têm essa condição, tá? O lítio, ele tem vários mecanismos de ação, tá? E muitos deles ainda desconhecidos, tá? Mas um deles é sobre a proteína GSK3, tá? Funções do lítio que eu canso de falar, tá? Ele tem efeito neuroprotetor, ajuda na neurogênese, principalmente na área hipocampal, tá? Que é importante para a memória e para a resposta ao estresse, tá? Muitas meta-análises estão sugerindo, tá? E ele está sendo estudado, ainda não se sabe a dosagem e a concentração que ele vai ser utilizado para prevenção de demência, né? Que foi visto que pacientes bipolares com uso de lítio, muitas vezes inclusive tinha uma incidência de doenças como Alzheimer menor do que o resto da população, tá? Não estou sugerindo, tá, que assim como a hidroxicloroquina e a cloroquina que as pessoas saem tomando, né? Mas existe algo aí, tá? E vai vir, mas por enquanto a gente não pode usar para isso, tá? Então, isso eu posso falar um pouco sobre a introdução do lítio, tá? Então, assim, o lítio ele pode ser muito interessante, ele é uma medicação de ação mais lenta, tá? E ele pode ser não tão efetivo naqueles pacientes que têm um surto maníaco, uma depressão psicótica dentro do transtorno bipolar, tá? Ele vai precisar de uma ele consegue, ele é o lítio, tá? Mas ele vai precisar muitas vezes uma ajuda do antipsicótico, tá? Lembrando, tá? Até o último estudo que eu li dos antipsicóticos, tá? De segunda e primeira geração para tirar de crise tem a mesma eficácia, tá? Esse livro aqui não fala bem isso, mas fala como uma classe inteira de medicação dos antagonistas dopaminérgicos, né? Nem todos são antagonistas, né? A exceção do aripiprazol, né? Então, ele é uma medicação, tá, com uso clássico no transtorno bipolar, padrão ouro, tá? Medicação, assim, ó, que eu tive excelentes respostas, respostas incríveis mesmo na questão de potencialização, na questão de estabilização do humor, tá? E eu sou relutante em acreditar no que os livros falam, que talvez não é tão interessante para depressão, bipolar, ou para isso, ou para aquilo, para ciclador rápido, que foi provado que ele é bom também. Então,
para mim, eu considero numa situação de estabilização do humor a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção, depois eu penso em outro, tá? Então, tratamento com o lítio. Eu vou dar um pause, tá? Eu vou continuar nos outros vídeos. Bem, tem um estudo, tá? Esse livro traz, que eu recém adquiri, inclusive recomendo essa nova edição, tá? Traz um estudo, tá? Com N de com 5.089 pacientes, tá? E como se sabe, tá? Em bipolaridade, a monoterapia não é algo muito frequente, tá? Exceto mais provável quando o lítio está na jogada, tá? Mas quase a regra é a polifarmácia, né? Então foi feito um estudo de acompanhamento, né? E comparado medicações, tá? 75% dos pacientes com transtorno bipolar tiveram uma recaída, tá? Usando lítio de forma adequada apenas após 2 anos de tratamento, 2 anos e alguns meses de tratamento, tá? Enquanto, em monoterapia isso, tá? Enquanto que os que usaram olanzapina, tá? 1 ano e 1 mês, em monoterapia. Valproato não chegou a 1 ano, foi 4, não chegou, tá? E a quetiapina, um pouco mais de meio ano. Então, não vejo o porquê da gente deixar de utilizar essa medicação boa, barata. Se for a questão do medo, tá? Inclusive eu vou mostrar fichas como essas. Aqui ficou mais como um termo de responsabilidade para o paciente que eu mesmo fiz e explicando dos cuidados que tem que ter e como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, para o paciente se ligar, para não brincar com a intoxicação do lítio, né, que é algo sério, né? E também é sério, tá, a descontinuação dele de forma rápida, tá? Tem uma maneira de fazer isso e eu vou explicar isso depois, né? Importante que a gente saiba que quando a gente vai começar a usar lítio, né? Que a gente comece a usar o lítio por pelo menos 3 anos, né? Isso no mínimo, né? E bem, eu tenho várias outras coisas interessantes para falar, como a questão da litemia, quando é na depressão, quando na mania, fase de manutenção, fase de crise, depressão unipolar, sintomas agressivos, disruptivos, tá? Interações medicamentosas, tá? Mas eu tô um pouco cansado hoje e queria um feedback de vocês se tá legal, enfim, esse vídeo para eu poder continuar ele em outro momento, tá? Então é isso. Boa noite.